Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 79 do curso de Espiritismo, nível básico. Para quem está começando a conhecer o Espiritismo ou quer ler aqui o Livro dos Espíritos junto com a gente nessa série de vídeos, faz a leitura do Livro dos Espíritos, do início até o final. E vamos, toda a aula, lendo um conjuntinho de perguntas e respostas e fazendo o entendimento com linguagem fácil e tudo explicadinho. Bom, então é isso. Lemos esse livro aqui do lado, o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que Kardec compilou, formando a doutrina espírita. Toda a história da doutrina espírita, como Kardec criou, compilou todos os livros, quais são os livros, quem foi Allan Kardec. Toda essa história a gente conta lá na aula 1. Então, se você está começando agora a conhecer o Espiritismo, vale muito a pena assistir a aula 1 e entender como é que tudo começou. E nós fazemos também, sempre, toda aula, nós fazemos uma leitura de uma página. E estamos lendo o livro Caminho, Verdade e Vida. Esses dois livros, lógico, eu sempre recomendo que tenham em casa, para leitura, para estudo, é muito bom. O Caminho, Verdade e Vida, ele pode ser utilizado, como são leituras de uma página só, ele pode ser utilizado para fazer a abertura do seu Evangelho no lar com a sua família também. Por falar nisso, falamos sobre Evangelho no lar na aula 2. Vale muito a pena dar uma olhada lá, tá? São sugestões, naturalmente. Não existem regras, né? É uma reunião que você faz com a sua família e faz a leitura do Evangelho. Mesmo que seja você sozinho na sua casa, faça a sua leitura do Evangelho. E, lógico, isso sempre melhora a tua vibração e a vibração da sua casa. Então assista a aula 2, que tem dicas muito bacanas para o Evangelho no lar. Bom, hoje então nós vamos ler do Caminho, Verdade e Vida uma página com o título Negócios. E no Livro dos Espíritos nós estamos falando da terceira parte, ou da parte terceira, no capítulo 3, sobre a lei do trabalho. E o título de hoje é Limite do Trabalho. Ou seja, existe algum limite? Quais são os limites? Até onde a gente vai quando a gente fala em trabalho? E a aposentadoria, como é que fica, né? Então, todas essas perguntas Kardec deve fazer. Bora lá, então. Vamos começar, então, para a nossa leitura de hoje no Caminho, Verdade e Vida, que tem o título, hoje, de Negócios. E o Caminho, Verdade e Vida, sempre começamos com um versículo. O versículo de hoje diz: E ele lhes disse, por que me procuráveis? Não sabieis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Então, Jesus dizendo, olha, por que estão me procurando, né? Vocês não sabem que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Muito bem, isso está em Lucas, capítulo 2, versículo 49. E agora vamos, então, para o texto de Emmanuel. O homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Absorvem-se os outros no estudo dos mercados. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhes dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofreram crises. O comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato.
São muitos raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente lembram-se disso, muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender, na iluminação de si mesma, o melhor negócio da Terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos, de modo a ensinar-nos, através deles, qual o maior de todos. Eis porque o Mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Então, um belíssimo texto de Emmanuel, profundo, né? Que deixa claro aqui de que, olha, precisamos trabalhar, estamos inclusive falando, lendo agora o Livro dos Espíritos, num tópico que fala sobre o trabalho aqui terreno, né? Mas Emmanuel nos lembra aqui nesse texto aqui que não podemos esquecer o trabalho espiritual, o trabalho do nosso crescimento, da nossa evolução e, se possível, ajudando as outras pessoas a se elevarem também, a crescerem, a se levantarem. Então é um trabalho constante de elevação e é esse o trabalho que Jesus se refere aos negócios do Pai, aos objetivos principais de Deus, que é o nosso progresso, a nossa elevação como ser, como indivíduo. Essa elevação que ela leva a uma eternidade e ela não perece. Quanto nós já aprendemos, nós não perdemos. Por isso é que o Espiritismo nos traz também essa mensagem de que não existe voltar, retrogradar. Não existe. Nós sempre estamos conforme a lei do progresso, seguindo adiante, progredindo. Então, importantíssimo passarmos pela vida, temos que pagar as contas, temos que trabalhar, temos que estar atentos aos negócios, e isso nos serve de desenvolvimento intelectual, como comenta aqui também Emmanuel. Mas jamais podemos deixar de ter a atenção no que é o mais importante, do que não perece, do que não é versátil e não está sujeito à matéria, que é a nossa elevação espiritual. Eu acho que é a principal mensagem de hoje aqui. Fiquem à vontade. Eu adoro quando comentam e eu prometo responder os comentários na medida do possível. Então deixem seus comentários, aproveitem. Deixem também o seu like, que ajuda sempre aqui o canal. O like, faça a sua inscrição se não está inscrito ainda para receber os próximos avisos. A gente tem diversos vídeos aqui no canal. Essa é a série do estudo básico do Espiritismo, em que estudamos o Livro dos Espíritos. Como a maioria das casas espíritas que tem escola, que tem estudo. Lemos o Livro dos Espíritos, lemos uma página antes, como estamos fazendo agora. Mas existem diversos outros vídeos aqui no canal sobre espiritualidade, sobre filosofia, sobre os primeiros cristãos gnósticos. Lemos o Evangelho de Tomé. Também tem uma série sobre a leitura do Evangelho de Tomé, um evangelho gnóstico, com muito aprendizado, com o espiritismo lá dentro. E por isso não foram para os canônicos. Então, muitos vídeos bacanas e interessantes. Inscrevam-se. Bom, bora lá. Vamos para a leitura do Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, estamos, então, conforme mostra o quadrinho aqui do lado,
Estamos na parte 3 do Livro dos Espíritos, falando sobre as leis morais, e estamos no capítulo 3, dentro da parte 3, aonde nós estamos falando sobre a lei do trabalho. Anteriormente falamos sobre a lei da adoração, falamos sobre a lei divina ou lei natural, que engloba todas as outras. Agora estamos falando sobre a lei do trabalho. E a lei do trabalho tem 2 tópicos. Tem o tópico necessidade do trabalho, que falamos na aula anterior, e agora vamos falar sobre limite do trabalho. Repouso. Vamos então ler hoje da questão 682 até a questão 685. Bora lá. Vamos então para o Livro dos Espíritos, questão 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Resposta dos Espíritos. Sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, excelente a resposta dos Espíritos, né? E nos lembra aqui que o repouso, além de relaxar, de dar um descanso para a matéria, né? Ela nos permite elevar a nossa consciência. São aqueles momentos em que nós fazemos um relaxamento, uma meditação, ou até durante o sono, durante a nossa noite de descanso, né? A nossa consciência, ela se expande durante o momento do sono, durante o momento ali que estamos dormindo. E aí é um momento, então, que a gente tem o desenvolvimento aí intelectual, enquanto a matéria em si está repousando. Vamos à questão 683. Qual o limite do trabalho? Resposta: o das forças. Em sumo, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Ou seja, o que a gente entende, então? Ele fala aqui, qual o limite? O das forças do ser, ou seja, quanto você aguentar. Quando chegar num estado que, olha, não consigo, então é a hora do repouso. E Deus deixa, então, a decisão do livre-arbítrio de cada um. Tem gente que até se cansa muito cedo. Poderia dar mais empenho, mas faz parte do livre-arbítrio de cada um. E é isso que os Espíritos deixam claro aqui. Olha, em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Vamos à questão agora 684. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Impondo a seus inferiores significa aos que estão abaixo, subalternos, né, na execução do trabalho. Ou seja, é o chefe impondo serviço de forma exagerada. Vale a pena lembrar que esse texto compilou em 1857. Então, naturalmente, não existiam tantas leis do trabalho como existem hoje. Hoje a gente tem muitas leis aqui que protegem a pessoa, que protegem alguns excessos, né? Antigamente, o abuso era frequente. Não que não exista hoje em dia ainda existe, né? Mas tem muito controle aí que protege o trabalhador para evitar os excessos. Bom, e aí então a resposta aqui dos espíritos. Isso é uma das piores ações. A ação do ser que está explorando os que estão abaixo dele, né? É essa a resposta dele. E continua. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável
pelo excesso de trabalho que imponha a seus inferiores. Porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Então é essa a resposta aqui dos espíritos na questão 273, né? E não, desculpem, na questão 684. Mas os espíritos referenciam aqui também a questão 273, que também foi dada uma resposta complementar, falando mais ou menos, e nós já lemos ela anteriormente. Então, você tem que pesquisar aqui no canal, a 273, localizar, e aí você vai ter lá essa resposta. Tá? Bom, importante aqui da gente tirar de aprendizado dessa 684 é que o excesso do trabalho, né, ele, além de ser penalizado por Deus, ele vai gerar para a pessoa que estiver nessa posição, cobrando exageradamente, forçando exageradamente o trabalho, né, passando dos limites naturais. É quando a pessoa vê que os outros estão esgotados e continua exigindo, né? E aí você está passando dos limites e aí você vai gerar karma para você também. É importante só comentar isso, a gente sabe disso, né? E isso acaba gerando, então, aqui, depois, algo que você vai ter que pagar em outra vida. Provavelmente essa pessoa ela vem em outra vida como um subalterno, para ter que passar por toda aquela experiência que ela não compreendeu, que não poderia forçar da maneira que estava forçando. Bom, vamos agora à questão 685. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Resposta: sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Então, aí está, olha, sim, tem o direito de repousar, e o homem só vai até onde vai as suas forças. Os espíritos não estão focando aqui na parte financeira, na parte da remuneração, da aposentadoria, mas estão deixando claro que, olha, o ser que parar porque está muito idoso, ele não vai ser cobrado por Deus. É isso que os espíritos quiseram responder. E aí Kardec fez uma questão A, dentro da questão 685. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Resposta dos espíritos: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Muito bem. Então, os espíritos aqui tocaram no assunto sobre a lei da caridade. Vamos falar sobre a lei da caridade mais adiante. Mas eles deixam claro aqui que, olha, a sociedade tem que fazer esse papel, então, de sustentar, que é o que nós temos hoje em dia, né? Que é a aposentadoria dos idosos ou dos que não podem trabalhar. Os espíritos já prevendo isso em 1857. E aí continua uma explicação aqui razoavelmente longa, mas eu acho que vale a pena para a gente compreender bem, né? Vamos lá. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não há educação intelectual, mas há educação moral.
Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim, aqui consiste na arte de formar os caráteres, a que inculte hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Então, uma bela resposta aqui dos espíritos, né? Fundamentando aqui na educação. Educação moral, educação ética. Como disseram os espíritos aqui, educação que os homens têm que ganhar no dia a dia de convívio. Muito importante. E eles nos orientam como o caminho, o grande caminho, para que o ser saiba suportar os momentos difíceis, os momentos que acontecem sempre na vida da gente e que faz parte. Mas com educação, com conhecimento, a gente consegue, então, achar caminhos, achar alternativas e seguir em frente o nosso processo de elevação. Muito bem, pessoal. Encerramos aqui hoje, então. Essa foi a última questão de hoje, a questão 685 do Livro dos Espíritos. Nos vemos, então, na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. E um beijo, então, no coração de todos. Muita paz em seus corações, com as suas famílias e em seus lares. Nos vemos, então, na próxima aula. Até lá.